vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, meu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, Deus do glória de céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem caminho, atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, meu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz tem seu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Aleluia, Deus. Eu me alegro na cruz, que ela tem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, meu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E com Jesus a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Oh, meu Deus, eu vou me buscar e com ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, meu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A gente tem de carregar nossa cruz na igreja, até por uma coroa trocar.
Muitos têm vergonha de carregar a cruz, muitos estão deixando a cruz no meio do caminho, aleluia, glória a Deus. Mas a gente não carregar a cruz, né? Porque a salvação é individual, glória a Deus, eu falo para Deus. Eu quero carregar minha cruz, eu quero subir, eu não quero ficar, aleluia, glória a Deus. Igreja, glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Deus ele é bom. A minha prima teve um acidente grave, né? Ela foi para o hospital morta, porque a morte pegou ela e precisou de uma hora para vir buscar ela. Mas agora, pelas orações dos irmãos e das irmãs, já está andando. Ela mandou agradecer cada um, porque ela chegou no hospital morta. E Deus fez um milagre, né? Porque Deus ele mostra para fora que Deus ele é Deus, e ela não é evangélica. E muitos irmãos estão ali visitando ela, fazendo um apelo, e eu creio que a vitória é de Deus, a vitória é nossa, glória a Deus. E vamos passar para o servo do Senhor. Meu Deus, meu Pai amado, Jesus querido, seja o Santo maravilhoso, meu Pai. Senhor, está aqui teu servo, Jesus, que já faz presente, meu Pai. Senhor, que Deus está aí mais e mais, Jesus querido. Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus soberano, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por essa rica oportunidade, aleluia. A bênção chegou, Jesus está aqui, com seu poder. Com segurança para continuar perseverando, sempre reavivando aquelas mesmas palavras que está escrito na Bíblia Sagrada. Ela nos revela um tempo mais rico referente a servir a Deus. Quem quer descobrir? Ainda não? Então descobrimos para que saia segundo a Bíblia, para que tenhamos aquela segurança dentro da própria razão da palavra. O tempo mais rico, sabe por quê, irmãos e irmãs? Hoje o Espírito de Deus ele veio sobre cada um para fazer morada. Então essa é a riqueza completa de Deus na vida. Não existe riqueza maior. A riqueza de Deus está voltada para cada vida, cada membro do corpo de Cristo, seja homem ou mulher. Mas a riqueza só não recebe quem não peca, porque é plenamente de graça. Por isso que a Bíblia chama esse tempo de plenitude. Toda a riqueza de Deus atribuída a nós no sentido espiritual. Já descobriram? Quem vai descobrindo bem melhor, lógico. Que às vezes a gente inventa lutas por não conhecer algo complicado. Nós passamos lutas desnecessárias, aí nunca chegaremos a questão da libertação. Quero convidar minha esposa já a fazer a sua parte.
nós estamos aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Porque muitas vezes, igreja ou crente, vem para a igreja só na hora que as coisas estão difíceis. Igreja, nós temos que ser crente não só dentro da igreja, porque é quatro paredes, é dentro da nossa casa. É buscando, é se humilhando. Olha, vai no seu quarto, o Senhor diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e se humilha na presença que Ele está vendo. Então, às vezes as pessoas acham ser crentes somente dentro de uma igreja, mas não é buscar o Senhor, é estar com Ele em todos os momentos, não deixar a luta, a adversidade vir, e aí entra o desespero. Mas aqueles que são com Cristo, mesmo diante da luta, do desespero, eles têm uma coisa que é o Senhor Jesus. Ela sabe quem refugiar, ela sabe quem buscar, ela sabe com quem falar. Muitas vezes falamos com A, com B, mas não temos tempo para falar com Ele. Gente, é tão fácil falar com Cristo. É simples, você vai conversar com Ele, se ajoelha no seu quarto. Senhor, hoje eu quero falar contigo, quero falar. E aí você vai falar da sua vida para Ele, vai falar para o sul, A e B, porque a B vai ficar espalhando e não Ele vai, se você somente chorar, Ele recolhe a lágrima, Ele é o nosso Senhor. E vamos glorificar Ele nessa noite, porque Ele é digno de louvor e de adoração. Adorei-o.
aprisionados, jovens aprisionados no pecado, outros nas cadeias mesmo. Porque o mundo aí fora não tem nada para oferecer. Mas quando você vem para a casa do Senhor, você vai ouvir a palavra vai entrar no seu coração. O Senhor vai te guiar nos caminhos santos dele. E aí você tem uma direção do Espírito Santo. Jovem, nunca dê atenção às mais nossas para levar vocês pelos maus caminhos. Sempre olha para cima, dando Deus socorro. Peça a direção a Deus. Peça a direção a Deus, que o mundo aí fora está difícil. Vamos orar, igreja, pelos nossos netos, filhos, aqueles que se afastaram da presença do Senhor, aqueles que são longe, aqueles que não têm mais força para buscar o Senhor. São muitos, igreja, mas nós estamos aqui como servos e servas, Deus, não porque somos bons, é pela sua infinita misericórdia de cada um de nós. Glorioso Deus Santo, nesta noite a tua igreja se faz presente. Estamos, Senhor, te agradecendo pela tua graça, pela tua misericórdia, pelos teus testes que aqui, Papai amado, para que o Senhor venha lembrar daqueles que estão doentes, aqueles que estão aparecidos doentes de dor, aqueles, Senhor amado, que estão no hospital, aqueles que estão nos caixas, que não são jovens, são crianças. Oh, Deus bendito, homens e mulheres de minha idade, a Deus te ama, meu Deus. Mas tu tem poder para visitar nesta noite, para alcançar, para fazer um milagre, meu Deus poderoso. Venha, meu Pai, dentro desses jovens que choram na casa. Guia eles, Senhor, na tua presença, meu Pai. Guia eles na tua, oh, Pai amado, pelos braços, as compensação, meu Pai. Dá o grande livramento dos teus filhos, Senhor. Venha sobre a tua serva que nesta noite vem aqui, meu Pai, ouvir a tua voz. Venha sobre a casa dela, a família dela, Senhor, dá o livramento. Aquelas que vieram aqui buscar, presente querido. Ah, Senhor, visita nesta noite ao Senhor da resposta. O teu Senhor é santo, é misericordioso, Senhor, alcança o necessitado. E venha sobre a nossa nação brasileira, meu Pai. Nesta noite eu te peço pelas autoridades, meu Pai. Coloca a tua mão sobre cada vida, meu Pai. Que eles venham saber que somos Deus santo, verdadeiro, Deus misericordioso, poderoso. E tem poder, Jesus amado, para lançar o homem fora. O Senhor é quem diz a tua palavra. A única palavra é do Senhor. Esses seis da terra, Senhor, venha temer o teu nome. Eu entrego cada um, cada nação nas tuas mãos. Cada nação, meu Pai, que eles venham temer ao Senhor. Eles não venham fazer aquilo que eles acham, Papai, mas em teu nome, meu Pai amado, esteja acima de todos os nomes. Eles venham reconhecer isso, meu Pai, faz um milagre na vida desses homens, Senhor. E se sentem melhores que todos. Mas nós temos um Deus santo, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Venha guardar essa nação, venha repreender os laços de morte, os planos malignos de Satanás joga por terra. Eu entrego, Senhor, todos os quatro cantos da terra nas tuas mãos. Porque eu creio no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia. E venha guardar os teus, venha guardar a tua igreja. Livra a tua igreja dos planos malignos da cega. Abençoa, meu Pai, teus filhos, pastores.
vou cantar um 15, Senhor meu Deus, quando é maravilhado, contemplado em essa criação. A terra e o mar e o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão distante, vejo a brilhar com é grande Deus da glória gigante, que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Os olhos das florestas murmurando ao vento, ao vento plantasse cada pé. És toda cruz, escolhendo tão cruento, ao teu filho da minha fé. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Enquanto penso que tu não me poupaste, teu filho amado por amor de mim. Meu coração que nele tu ganhaste, transforma o Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Enquanto Cristo amado meu voltando, vier dos céus o corpo seu
seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde, mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar nela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Ele só, mas tua glória se há rebatido. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Ele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, sempre As irmãs, se as irmãs. Não está presente? Então vamos já meditar na palavra de Deus. Quem trouxe a sua oferta, presente a Deus em ação de graças. E aí vamos já meditar nessa boa palavra. E sempre nos orientou, sempre nos santificou. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, receba a oferta que o Senhor tem nos preparado, Senhor, na vida de cada um dos teus servos, das tuas servas, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro. No nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Coloca as ofertas na sala, pode. Coloca as ofertas na sala, que eu disse a irmã, pode louvar. Deus abençoe. Graças a Deus. Salve a igreja da paz de Deus. Amém. Vou adorar o Senhor com o hino 221, tá? Tá no glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja do Senhor. Deus também. Amém? Eis-me a teus pés, Senhor, ó peregrino, espero mais vigor, ó peregrino, eu gosto do
Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Acabamos, irmãos, vamos estar na palavra de Deus. Era para cantar o grupo. Ah, é? Então vamos à palavra de Deus, que nos alimenta constantemente. E no livro de Tito, capítulo 3, verso 5, a epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 5. Graças a Ele, ao Senhor. Tem pessoas que não é crente que estão conosco nesta noite, estão? Sejam bem, sejam pessoas pela primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Está bem? Venha ser. A primeira vez, a honra para Deus e seja bem-vindo. Senhor da graça. Para ir a honra. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Bom e graças a Deus. Glória a Deus. No livro de Tito, quem pode dar um suporte a ele aí para ler junto? Ele que está pela primeira vez, dê um suporte aí para ele. E chegue perante ele, leia junto a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, procuram para juntos nela, nesta boa palavra, a palavra do Senhor nosso amado Deus. O livro de Tito está bem no finzinho da palavra do Novo Testamento, está depois do livro de Timóteo, e assim por diante. Vem o livro de Tito, procuram para nós meditarmos em capítulo 3. Vamos meditar nesta boa palavra. Palavra de Deus. Glória a Deus. Encontraram? Tito, capítulo 3. Primeiro ao 4 fala sobre a demonstração com o sentido da palavra de Deus. Por isso que eu li vamos ler o versículo 5, porque é o versículo chave. O resultado da demonstração. Conselhos. Ademoestar significa aconselhar pelo espírito de mansidão. Sabia disso? Por causa do fruto do Espírito em nós. Isso. Já podemos ler? Tito 3, no princípio fala de admoestos que sujeita diz aqui a palavra assim, os principados, mas depois tem o versículo chave da palavra. É versículo 5 que nós iremos ler. Diz a palavra. Tito capítulo 3, versículo 5. Podemos ler? Está lendo? Não pelas obras de justiça que pratiquemos, dizem que o temos feito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou pelo sangue da redenção, diz aqui a palavra de Deus, renovação do Espírito Santo, diz a palavra. Pode sentar, que chegamos, vamos meditar a palavra de Deus. Preste, não é necessário que prestamos bem atenção, porque quando prestamos atenção na palavra de Deus, estamos aproveitando ou correspondendo com o tempo que Deus integrou-se para nós.
misericórdia, a palavra diz que Ele nos salvou. É difícil ou é fácil? Qual é a diferença? Ou qual é o princípio da salvação? A palavra que levamos aos que ainda não têm. Olha, Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, e os pecados que veio segundo a queda do primeiro homem, Adão. E através desta distorção porque a imagem do homem foi distorcida, mas não perdida, porque se ela fosse perdida, Cristo jamais viria buscar a pessoa novamente para a salvação. Agora veio Jesus, o Senhor da glória, trazendo a salvação, não pelas nossas obras de justiça, mas pela sua misericórdia. Sabe o que é misericórdia? A palavra misericórdia, ela vem de duas frases. Ela vem de miséria para acordo. É o momento em que o homem está no pecado, assim, a cada momento a mais, às vezes não, confuso. De repente ele ouve a palavra e crê na palavra. Então ele recebeu através dessa crença o quê? O acordo de Deus. Deus faz com ele um acordo eterno antes das obras. Glória a Deus! Glória a Deus. Justamente de graça. É plenamente de graça. E passa a habitar dentro do coração da pessoa. Com as qualidades do fruto do Espírito. Esse é muito lindo para a palavra. Por isso que o tempo é rico em servir a Deus, porque não é pelas obras. As obras é como testemunho que a pessoa recebeu a palavra. As obras vêm como testemunho que a pessoa recebeu a palavra. Mas esse testemunho vem lá do alto, vem do Senhor da glória. Por isso que nós temos que estar sempre atentos à oportunidade que o Senhor da glória nos concedeu de uma maneira plenamente disponível a todos que têm desejo de receber a salvação. Por que salvação? Porque o homem, uma vez, como nós sabemos, caiu. E agora o juízo de Deus veio sobre os que caíram. Ou todos. Julgamento. Ardor de fogo, diz a palavra no final. Os que não recebem a palavra. Mas, desde que a pessoa ouve a palavra e ela crê na palavra de Deus, já contribuiu para que ela seja participante das riquezas da graça de Deus, porque ela realmente foi salva no momento que ela aceitou a palavra. Mostrando as riquezas do Senhor, nosso Deus, para nós. Por isso que Paulo está instruindo a Tito: pregue na igreja, ensina a igreja, admoesta a igreja, aconselha a igreja, e continua perseverante a o ensinar. Tito estava ordenado por Paulo e Paulo ordenado por Cristo, e vai distribuindo as bênçãos que precisamos conviver com elas para qualquer tempo de dificuldade, mas a pessoa enxerga em primeiro lugar, a graça. Então o juízo trouxe a ira de Deus sobre o mundo como está. E a graça veio nos isentar da ira de Deus. Glória a Deus. Estão compreendendo? Aqui no capítulo 5 de Tessalonicenses, eu vou voltar para os irmãos, em versículo 9. Glória, louvado é o nome do Senhor da glória. Aos Tessalonicenses, primeiro capítulo 5 e versículo 9. Graças a
devemos estar sempre convivendo com a palavra, com a leitura da palavra, crendo que a palavra ela é inspirada. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Quem lê a palavra, tem interesse em ler a palavra, também ela está sendo beneficiada com a plenitude da graça, ao todo da graça. Se a irmã quiser ler para nós, ela não lê. Encontrou, irmã? Por que eu leio? É as Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Glória a Deus! Aleluia a Deus. Encontraram? Diz a palavra de Deus, eu vou ler para os irmãos e as irmãs. Diz a Bíblia para nós: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que o tempo é rico? Porque nós agora não iremos ser julgados no juízo final. Vamos? Para quem não sabe, eu já ouvi pessoas falar: prepare que você vai ser julgado no juízo final, vai dar conta de tudo. Só que ele está transmitindo uma falsa doutrina para a igreja, está transmitindo uma mentira para a igreja, porque é contra a palavra de Deus. Não existe isso. Eu cheguei uma vez numa igreja em São Bernardo e a irmã estava adoecida do medo, que alguém tinha dito para ela os pecados que ela cometeu vai comparecer, vai ser revisto lá no dia de juízo, assim por diante. E aí eu mostrei para ela que ela entrou em desespero. Então, se os meus pecados vão ser revelados lá no dia de juízo, então onde eu estou? Estou perdida, estou desiludida, estou sem direção, estou pasmado pelo assombro. Então, por isso que a doutrina da salvação vem. Então, Deus não nos destinou para a ira. Ele nos tirou da ira. Vocês estão compreendendo? Nos tirou da ira e nos deu o prêmio da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu. Ele não vai dar a salvação. Quando a pessoa recebe Cristo, ela já recebeu a salvação. E essa salvação, ela vem acompanhada com o fruto do Espírito. Vem acompanhada com mudanças radicais de atitude. A salvação, ela não é só simplesmente tua fé te salvou, mas não fica somente nesta palavra. Junto com esta palavra, vem a plenitude do Espírito Santo, vem a transformação. Sabe o que é a transformação? A transformação radical de atitude é controle de temperamentos. Por isso que todo cristão salvo, ele tem as suas falhas, ele tem as minhas, mas o ponto estratégico, ou o ponto essencial, melhor dizer, do cristão salvo é mansidão. A mansidão é o que demonstra que a pessoa é parecida com quem? Com Jesus. Porque junto com a salvação, gratuitamente, vem esses frutos maravilhosos que nos deixam muito bem convivido com o tempo. Por quê? Quando a pessoa recebe a salvação, o Espírito Santo de Deus revela para ele que a glória, e a pessoa pensa mais no que algo que está lá em cima do que no que está lá embaixo. Então é trocado a vida terrena para segundo lugar e a glória de Deus em primeiro lugar. Por isso que você fica rico, porque Deus mostra a riqueza. Eu quero até dar umas referências de minutos, que é muito importante a pessoa servir a Deus, estar congregando, mas o melhor de tudo é você conviver com a natureza da salvação presente. Aí todos nós temos revelação de Deus, todos nós temos uma convivência mais íntima com Deus. Aqui a palavra de Deus nos diz no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, voltando um pouquinho para trás, glorificado é o nome do Senhor da glória, que Ele nos trouxe este benefício da salvação de uma maneira toda especial. Diz aqui a palavra de Deus, do versículo
amou. Entenderam? Deus é o quê? É amor. Riquíssimo em compadecimento, em compaixão, em nos ajudar de uma maneira toda especial. Aqui, ó, como que nos amou, versículo 5. Estando nós ainda mortos em ofensas, em nossas ofensas, diz aqui a palavra de Deus, e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Está presente, é alegria. Eu me lembro quando o irmão me convidou para vir aqui, eu senti uma alegria tremenda, uma alegria maravilhosa. Não sei se ele não sabia se a igreja estaria cheia, se teria poucas pessoas, mas o importante é que você vai transmitir a palavra para quem quer ouvir. Glória a Deus! E para quem não quer também, porque o evangelho é transmitido a toda criatura. Mas quando você vai a um local que a igreja ela está numa posição de honra a palavra de Deus, mostrando a palavra de Deus, é mais uma confirmação da salvação que veio para nós. Estão compreendendo? Ele, pelo seu amor, cumpriu muito. É um amor singular. É um amor que não se compara a nenhum outro amor. Nem outra espécie de amor. Mas sim, este amor que ele trouxe para a igreja. Esse amor que ele trouxe para os salvos. É uma realidade nessa palavra. Vocês estão compreendendo? Amém. Ou não? Então vale a pena continuar nesse trabalho maravilhoso. E ele ainda continua a palavra, continua dizendo: e nos ressuscitou juntamente com ele, nem nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, em Jesus, em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou juntamente com ele, e materialmente nós estamos aqui na matéria terra, mas espiritualmente onde nós estamos? Na glória. Já no pensamento ligado na glória, porque veio sobre nós o testemunho da salvação dado pelo próprio Senhor da glória, de uma maneira que a pessoa cansada, relacionada ao pecado, ela fica descansada em Cristo. Não é igual que ele diz: vinde a descansar, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. E aqui a palavra continua nos exortando, dizendo, versículo 6 da palavra, versículo 6 da palavra de Deus: ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele fez, ele salvou, ele está presente. Esteve no passado, já com os planos de salvação atribuído a quem tem desejo de salvar. É a saúde da igreja, é o ministério de salvação, porque antes ele veio trazer a salvação a todos. Antes que o mundo existisse, já estava planejado a salvação aos que deveriam aceitar a sua palavra. Aqui diz a palavra no capítulo 2 de Efésios 8, o apóstolo continua exortando-nos no 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então a salvação, para quem crê, ela vem trazendo os benefícios presentes, atuando em cada coração. Não sei se a Conceição quer ler para nós Efésios, Gálatas 5:22. Então a palavra, a irmã quer ler para nós Gálatas 5:22, porque a nossa influência de perseverança está voltada
sagrado. As campanhas que eu faço, pela graça de Deus, só tem um título. Sabe qual? Perseverança. Porque a perseverança é o testemunho que a pessoa aceitou a palavra. E a palavra perseverança é paciência. Com esse título é o que os apóstolos disseram em Atos capítulo 6, verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E a igreja se firmou na palavra e continuou cada momento a mais, crescendo dia a dia, tempo a tempo, crescendo no ministério da palavra. Antes de concluirmos esse assunto, aqui no capítulo 2 de Efésios, versículo 8, assim está dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha, o tempo é rico, é só nós compreender o efeito da palavra e não deixar de ser emocionado por outra visão distorcida. Mas não, a graça ela tem a integridade da lei, da atual presente, do tempo presente atual, do tempo atual, diz a palavra de Deus. E ainda diz: não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras criadas em Cristo para boas obras, para ele, as quais Deus preparou para os que amam. Quer dizer, que Deus investe em nós. Você precisa de um dom, Deus investe, pede e recebe com fé, de acordo com a vontade dele também, claro. Se você vai pedir conforme a vontade de Deus, você recebe. Se pede conforme a nossa vontade, não é para a nossa edificação, então você não recebe. Ou recebe para ficar mais do que está complicado. Igual Israel pediu uma bênção a Deus, Deus deu, mas até hoje Israel está sofrendo. Quando trocou ao ministério de Samuel pelo ministério de Saul, então houve um desespero, e entra o desespero até hoje para quem conhece um pouco da história. Agora nós temos essa palavra presente, a graça, que tudo que fazemos para Deus, Ele fez primeiro por nós. Tudo! Nada nós fazemos para receber. Ele nos fez, Ele fez para investir em nós. Trouxe o fruto do Espírito, aqui em Gálatas, vamos ver o que diz a palavra. Gálatas 5:22. Se as irmãs quiserem olhar para nós, olhem, senão eu vou ler. O resultado da riqueza de Deus em nós. Resultado pleno desta boa palavra. A palavra do Senhor nosso Deus. Diz aqui a palavra de Deus no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e, diz aqui a palavra do Senhor, mansidão, temperança. Traz esse clima apaziguador das ansiedades, das estresses generalizadas, aí a isso. O Espírito Santo traz essas qualidades para nós. Versículo 3, contra essas coisas não há isto, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24, e os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Quer dizer que a santidade, ela vem de dentro para fora, de fora para dentro. É bom que entendamos isso, não é aquele difícil. Não é fácil. De dentro para fora que se tiver as qualidades suficientes do testemunho da palavra de Deus. Aqui diz a Bíblia, como nós temos no comentário, que vem essas qualidades devido ao testemunho que vem para o cristão ser um cristão modelo de Cristo. Aprender de
aqui a palavra de Deus. Vem como fruto. É mais do que os dons que edifica a igreja, dom de cura, dom de expulsar demônios. São dons que vêm, mas para. Está compreendendo? Esse dom, ele é o dom que domina a nossa mente, controla a nossa mente, traz a meditação de continuar pensando na palavra de Deus de uma maneira mais com mais afetividade, com mais assim, delicadeza, pensando no assunto importante. Diz a palavra de Deus. Olha, o Espírito a primeira palavra é caridade. Caridade. Porque caridade nunca você perde o primeiro amor. Quem procura caridade nunca perde o primeiro amor. Eu já ouvi pessoas dizer, vamos voltar ao primeiro amor, vamos, mas tem que explicar. Se não explicar voltar ao primeiro amor, fica somente naquela emoção. O primeiro fruto do Espírito é amor, porque quem ama, perdoa. Quem ama, aproxima. Quem ama não esquece estar separado, está junto. Quem ama não lança em rosto quando perdoa. Quem ama não faz boas obras para humilhar alguém. Quem ama faz. Quem ama não usa boas obras que ela pratica para humilhar alguém. Quem ama não troca raiva por raiva. Está compreendendo? Raiva por raiva, ira por ira. Quem ama troca a injúria pelo amor. Oração. Nunca você deve orar para alguém que te persegue para que a mão de Deus pese sobre ele. Ore para que ele se converta a Cristo, venha chegar o conhecimento da verdade. Então essa é a doutrina que traz o testemunho do fruto. E ele começa por dentro. Caridade da palavra de Deus. A caridade é para a pessoa, como disse, Deus repreendeu o dirigente da igreja de Éfeso, dizendo que ele tinha paciência, tinha um bom conhecimento bíblico, era muito esforçado na obra, mas privilegiava primeiro, porque alguma coisa que ele fez foi para humilhar outras pessoas. Por isso que diz a palavra que o Espírito vem, a graça vem em forma de plenitude. Plenitude é o todo de Deus. Ela sustentável. Primeiro é o amor. Pelo amor ele é considerado não somente simples como um dom, mas o amor são qualidades suficientes para sustentar tudo aquilo que fizemos para a glória de Deus e louvor do seu nome. Por isso que Paulo estava referindo, ainda que eu tivesse fé para entregar o meu corpo para ser queimado e não renunciasse e não negasse a Cristo, nada disso faria. Nada. Ainda que eu tivesse a fé de distribuir os meus bens para os pobres e também conhecesse os mistérios mais profundos da palavra, até falando da vida dos anjos, mas se não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Ele expressa, não é? Ele diz que ainda tivesse fé, que o paralítico anda, o cego vê, o mundo surdo ouve, mas não tivesse amor, era só para agora. Nada adiantaria para o futuro, nada. Porque sem o amor entra o orgulho. Não tendo o amor entra a grandoria. Quantas vezes eu já ouvi pessoas fazer coisas boas, mas humilhar outras? Não sei se você já ouviu, eu já ouvi. Eu oro no monte, eu busco no monte, eu vou para o monte. Isso é exaltação. Vai se quiser e vá, mas não fale para humilhar alguém, que é falta de amor. Compreendeu como a palavra nos exorta de uma maneira toda especial? É exatamente. Eu fiz isso de bom, eu passei tantas horas de jejum, quero passar, mas não passa para a glória
é sua, faz para a glória de Deus. Tudo. Então, por quê? Porque falta o amor. Quando eu já vi pessoas dizendo, eu já até comentei isso, eu paguei preço para receber o dom. Faltou o que nessa expressão? Amor. Primeiro, porque dom não é vendido. Primeiro, que ninguém paga preço para receber dom. Porque a palavra nos diz aqui, nós vimos em Tito, livro capítulo 3, verso 5, lemos, que não por obras de justiça que pratiquemos, mas pela sua misericórdia, Ele nos regenerou, nos trouxe a salvação em Cristo de graça. Então você não paga para receber nada, porque o ministério de Cristo é investimento. Ele investe. Eu quero já terminar, vou passar já para o irmão. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João 1, versículos 15 e 16. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então isso, irmãos, traz falta de amor. E a trombeta nós não sabemos quando ela vai tocar. Mas também a nossa vida, ela aqui na terra é passageira. E no momento que a pessoa ingressa para outra vida, aí é o caso, ou ele vai levado pelos anjos para a glória, ou ele vai sozinho para o juízo, para o Hades, diz a palavra. Lázaro foi salvo e morreu e foi para onde? Ele foi levado por quem? Era um mendigo, mas era o portador do amor, porque não censurava a sua vida. E Lázaro morreu, foi o quê? Foi levado pelos anjos, em Lucas 16, 22. E morreu também o mendigo Lázaro. E foi levado pelos anjos para o céu onde estava Abraão, para a glória. É lindo a palavra. Aqui João Batista, João o Batista, dando testemunho da graça que ele recebeu no capítulo 1, todo o capítulo tem um grande, ele dá dois testemunhos aqui, mas esse capítulo 1, de versículo que é 15 e 16, é o que diz a palavra de Deus. Não sei se nós encontraram. João testificou dele, clamou, dizendo: este é aquele a quem eu dizia que vem depois de mim. E é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Versículo 16. E todos nós recebemos também da sua o quê? Plenitude. Diz aqui a palavra de Deus, com graça sobre graça. Recebemos tudo de graça, porque graça é presente de Deus. É um presente merecido que ninguém merecia. Mas João Batista, o homem, o único profeta que apalpou as palavras da vida, Jesus, a palavra da vida, um dos maiores profetas, porém morreu antes de tomar a ceia do Senhor. Ele morreu antes de Cristo, tornou até nesse sentido de graduação, ele entendeu algumas oportunidades. Ele não se assentou na mesa com Cristo, na ceia, a primeira ceia do Novo Testamento. Ele não estava ao pé da cruz quando Jesus estava sendo crucificado e massacrado pelos pecadores, pelos nossos pecados. Ele não estava ao túmulo quando veio o terremoto que demonstrou se a ressurreição igual a essa nunca houve. João não estava lá, ele estava morto. Mas ele testemunhou: olha, recebemos da sua plenitude, graça por graça. E a palavra do verso 17 diz: porque a lei foi dada a Moisés, a graça e a virtude de Deus veio por quem? Por Jesus Cristo, o Senhor da glória. Então a palavra nos enriqueceu, enriquece os membros do povo de Cristo, porque Ele habita em cada coração e nós tornamos individualmente a igreja de Deus. E juntos também tornemos adoradores de Deus, em espírito
E a interpretação correta da palavra, porque Jesus disse à mulher samaritana, em espírito, assim, ó, só com uma mão, em espírito, isso é a posição vertical, adorar a Deus lá na glória onde Ele está, e Ele está dentro de nós. Vira a mão, e em verdade. Aquele que diz que ama a Deus e maltrata o seu irmão é mentiroso. Diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Ele é o portador de meia-verdade. Para meia verdade. Meia verdade é natureza maligna. Meio perdão é natureza maligna. O perdão é na ação direta. E a adoração a Deus é no Espírito, adorando a Deus direto lá no Espírito. É vertical e horizontal. Para que não sejamos crentes cristãos que recebemos a palavra em vão e não nos atribuímos. Ela não salva, mas ela consegue os salvos. A doutrina vem antes da salvação, quem sabe? É um exemplo prático. Uma pessoa aceita Jesus aqui. Talvez ela está com os trajes até mesmo bem decorosos, mas ela aceitou agora. E se Jesus vem agora, ela vai? Confia vai ou não? Aí Jesus tira aqueles trajes bem recentes e coloca a veste branca na hora. Glória a Deus! Foi o que aconteceu com o ladrão lá na cruz. Não foi isso? Ele estava do jeito que ele estava, como um malfeitor. Ele aceitou Cristo, ele foi ligado da cruz ao paraíso. Aleluia! Então por quê? Por causa da plenitude. Ao todo de Deus, que foi a nós. Que Deus continue abençoando, passar a palavra ao irmão. E o irmão Hélio. Obrigada. Graças a Deus. Em nome do Senhor, Senhor. Amém. Só de bem, Pai do Senhor Jesus. Bom, que bênção, né? Glória a Deus. E essa última agora foi para nós se converter mais ainda, né? Glória a Deus. Amanhã é? Esse. Né? Como todos eles comentam a palavra de Deus, né, irmãos? Quarta-feira, irmão, não tem pessoa certa ainda não, né? Glória a Deus, confirmado ainda não, né? Quinta, irmão Nilson, sexta, nós vamos fazer o Anderson, sábado, nós temos o pastor Reginaldo acabou também, né? Glória a Deus. Domingo, ainda não tem pessoa certa para ver, né, irmãos? Segunda-feira, o nosso irmão, né? O João, né? A Deus. Só que na outra segunda, eu tenho um trabalho para fazer na outra segunda, que quando eu falei com o Vinha, já tinha marcado com outro irmão. Eu falei, então, irmão, espera umas 3 segundas, depois eu ia cá. Aí ontem ele falou, oi, irmão, e aí o irmão vai depois das 3 segundas, como já tinha dito. Mas depois que eu ia lá, na graça de Deus, eu falava assim, umas 2 segundas ou 3. Aí volta para cá. Pode ser? Bom? Então, isso é convidado. Bom, segunda-feira não vai vir, mas passa mais 3 segunda-feira eu vou voltar aqui de novo, né, irmãos? Palavra a favor, né? Nós, graças a Deus. Deus abençoe o João ali, Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. E os demais são da casa, né, irmãos? Graças a Deus. Deus abençoe. Volta para aqui, irmão, para a oração da fé. Nós vamos para casa da minha escola, no nome de Jesus. Faz palmas para Jesus. Agradecer a Deus. Quem compreendeu um pouco a palavra? Amém. Porque se a pessoa não unir com o seu irmão agora, porque essa doutrina de plenitude é o rei de Deus dentro dos nossos corações.
E temos que aproveitar os céus dentro de nós, sabia? Jesus pregou dizendo, olha, arrependei que eu vou trazer para vós o reino dos céus. E o arrependimento justamente é uma diferença da antiga lei. É a direito que a graça nos deu, se arrependeu do coração, recebeu o quê? O reino dos céus, né? Verdade, Deus. Tá bom? Mas aí o senhor vai preparar, e o senhor prepara, quando eu disse aos irmãos, eu tinha mudado com o irmão lá, não é perto, não, é lá de Jardim, Jabaquara, próximo de Adema, mais longinho, né? Mas a bênção continua assim. Aí, como o nome assim, eu até não, que o dever do cristão é ganhar amigo e conservar amigos. É amizade com a igreja segundo Cristo, Senhor da glória. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Tem alguém que não é crente, está conosco? Tem levantado as mãos aceitando a Cristo? Tem alguém? Não tem? Tem irmãos que congregam em outro ministério? Em outro ministério? Mas se tiver, seja bem-vindo. A Bíblia diz que quando chegar nas nuvens, você não sabe se foi da Igreja Batista, das Assembleias de Deus, da Igreja de Deus, é amor, ou de outro ministério. Quando chegar nas nuvens, ninguém vai se lembrar que esse é de tal ministério, aquele outro é de tal ministério. Sabia disso? Não tem isso. Por isso que até hoje mesmo o preconceito eleva a condenação. Vamos agradecer a Deus. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu. Nesta noite, Senhor da glória maravilhosa, santa e divina, Senhor, não só nesta noite, mas nessa época tão importante, meu Deus, levando-nos em paz, como nos disseste no poder da tua palavra divina. Preparamos, Senhor da glória, querido de Deus, nosso retorno, Senhor, com a tua graça divina, a alegria do teu Espírito Santo, com a tua infinita misericórdia, Senhor Deus, que permanece em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Amém. Vamos despedir com a paz de Cristo, mas nós estamos num tempo de muita preparação vinda de Deus para